Saudações a toda a comunidade acadêmica, saudações à banca. Eu me chamo Thiago Isidio de Oliveira, sou acadêmico do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Norte do Paraná, na cidade de Cornélio Procópio, e residente do programa Residência Pedagógica na cidade de Bandeirantes. Então, este trabalho ele se trata de um relato de experiência ocorrido dentro do programa no ano de 2021 e tem por título Residência Pedagógica, o ensino de astronomia em modalidade remota. Minha orientadora é a professora doutora Priscila Carosa Frasson Costa. E, bom, de acordo com o Tardif 2014, ensinar é perseguir fins e finalidades. Em linhas gerais, pode-se dizer que ensinar é empregar determinados meios para atingir certas finalidades. Então, podemos considerar que o pano de fundo da formação inicial de professores é caracterizado por aspectos valorativos que vão contribuir para a futura prática docente. E sobre essa percepção, nós temos o programa Residência Pedagógica, que foi estruturado com o propósito de complementar a prática e a formação inicial dos acadêmicos nos cursos de licenciatura, estabelecendo a integração entre a teoria e a prática, uma vez que este processo permite a aproximação aproximação em diálogo entre as instituições de ensino superior e as escolas de educação básica. Bom, o objetivo, então, desse trabalho tem como proposta o ensino de astronomia em modalidade remota, objetivando a disseminação de conteúdos científicos e astronômicos, os quais é comum o caráter ambíguo e erros conceituais aparente nos livros didáticos devido à sua complexidade. Então, a metodologia organizacional do programa foi dividida em 3 etapas. Na primeira etapa, os residentes realizaram estudos sobre o cenário educacional brasileiro, os documentos oficiais que compõem o ensino de biologia para as escolas do ensino básico, levando em consideração os aspectos da Covid-19, né? Então, foram 30 residentes do sexo masculino e feminino, com a idade entre 20 e 29 anos, licenciandos que cursam a segunda metade dos cursos de ciências biológicas da UEMP de Bandeirantes e da UEMP de Cornélio Procópio. E ainda, na primeira etapa, ocorreu uma distribuição dos 30 residentes para 3 colégios, um colégio em Tambaracá e 2 colégios em Bandeirantes. Foram 10 residentes para cada colégio recebeu uma competência específica. Como vocês podem observar na tabela, a competência atribuída ao Colégio Estadual Marcílio Dias foi analisar os fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local e regional. A cada residente foi atribuído um tema, como vocês podem observar também na tabela, como ciclo da água, ciclo do oxigênio, ciclo do nitrogênio, ciclo do carbono, desmatamento, camada de ozônio e efeito estufa, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias e obtenção de energia elétrica, poluição, efeitos biológicos ionizantes, mutação. E cada residente com esse tema foi responsável por elaborar uma aula, né, com materiais didáticos, ou seja, eles foram distribuídos para cada colégio, receberam um tema para ser trabalhado e deviam elaborar um plano de aula, elaborar materiais didáticos e, na segunda etapa, apresentar nas reuniões semanais estabelecidas às terças-feiras, às 8h30. As reuniões eram compostas pelos demais residentes, pelas preceptoras do colégio e pela orientadora do programa, né? Então, cada residente apresentou o seu tema, né, a sua aula sobre aquele tema, e eram feitos apontamentos,
eram evidenciadas falhas, críticas construtivas, diálogos, né, para que na terceira etapa, que se tratava da regência nos colégios, os residentes tivessem mais segurança em fazer a sua regência, né, tendo em vista que muitos dos residentes estavam realizando pela primeira vez uma regência, né, dentro de uma escola. Então, esse processo formativo contribuiu, né, para a experiência de maneira significativa de cada um dos residentes. Também, como vocês podem observar, no colégio professor Mailon Medeiros, de Bandeirantes, teve como competência analisar, utilizar interpretações dinâmicas da vida na Terra e dos cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos no universo e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. Os temas elencados para cada residente deste colégio foram origem da vida, evolução biológica, registro fóssil, biodiversidade, origem e extinção das espécies, ecossistema terrestre, astronomia, que se trata do relato de experiência deste trabalho, ecossistema aquático, cadeia alimentar, teia alimentar, e posteriormente no Colégio Siriaco Russo, que teve como competência investigar situações problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das ciências da natureza. Os temas elencados para cada residente deste colégio foram vacinação, células-tronco, estrutura e propriedades de compostos orgânicos, controle biológico de pragas, conservantes alimentícios, agroquímicos, mineração, herança biológica, desenvolvimento sustentável, produção e tecnologias de defesa. E como resultados e discussão deste relato de experiência, se tratam de 2 encontros, né, 2 regências realizadas no Colégio Mailon Medeiros, que se tratam da temática da grande área de astronomia, né? Então, o conteúdo abordado foi o surgimento do universo e as teorias que fundamentam, né, essa temática. Foi utilizado os 3 momentos pedagógicos de Delizoikov, Angotti e Pernambuco para realizar esta aula, né, e como materiais didáticos para facilitar o aprendizado dos alunos, foram impressas imagens em alta definição e realizada também uma maquete, né, que proporcionou uma interação com os alunos, né, na transmissão via Google Meet, e a aula também é caracterizada por ser uma aula expositiva dialogada, então o conteúdo abordou desde o ato primordial, o processo de fragmentação, né, as nebulosas que deram origem ao sistema solar, a formação dos planetas do sistema solar, e também sempre eram conciliadas com os cientistas, né, que desenvolveram as teorias que conhecemos nos dias de hoje. E posteriormente, num segundo encontro, foi realizada uma aula com o mesmo conteúdo, só que utilizando recursos tecnológicos. Então, foi empregado um software de simulação chamado Space Engine, né, onde foi transmitido por Google Meet, né, e foi mostrado desde fora da Via Láctea até os planetas do sistema solar, né? Então eram mostrados os satélites naturais de alguns planetas, né? Visto os planetas com maiores detalhes, né? Como vocês podem observar na imagem. E, como considerações finais, o estado pandêmico ele afetou todas as peças que estruturam o mosaico do sistema educacional. Nesse sentido, os saberes docentes se fazem necessários para organizar metodologias que diferem do modelo tradicional de ensino. É de extrema importância
que os professores procurem novos meios de ministrar suas aulas, né? Pois, como foi falado no início, os livros uh, trazem informações e erros conceituais, né? Foi possível evidenciar durante a regência das aulas que alguns alunos colocavam, quando eram feitas algumas perguntas, eles davam respostas muito superficiais e, por vezes, que não tinham relação com o conteúdo, e quando perguntado onde você viu, era dito que foi evidenciado, que foi visto nos livros didáticos. Então é de extrema importância e responsabilidade do professor desmistificar essas informações, é claro, levando em consideração também que essa resposta dada pelo aluno, ela pode ser integrada ao conteúdo, né? É claro que o professor não deve se desfazer das respostas dadas para os alunos, mas saber manusear o conhecimento de forma consciente, né? Para que a aprendizagem do aluno seja significativa. E como agradecimentos, então, nós agradecemos aqui à Universidade Estadual do Norte do Paraná, a coordenação de aperfeiçoamento pessoal de nível superior CAPES, por fomentar e proporcionar experiências significativas do residência pedagógica para a nossa formação. E agradecemos também o Colégio Estadual Professor Marlon Medeiros pela parceria com residência pedagógica. As referências